O Bogo de cumprimento com um bom dia especial, e hoje esse assunto nós já estávamos trazendo de gancho aqui em nossa programação, né? Você tem medo de prosperar? É um gatilho psicológico que evita o crescimento de muitas pessoas, né? Mas isso é tema para você esmiuçar para a gente, destrinchar, trazer um parecer sobre tudo isso e como vencer esse medo de prosperar. Bom dia para você, Natanael Bogo, bem-vindo ao nosso coach financeiro das finanças. Muito bom dia, Edinho, Adamati. Bom dia. Sempre um prazer estar junto com vocês aqui na programação da Bitcoin TV. E esse tema eu estou trazendo hoje porque eu entendo que ele faz parte hoje de muitas pessoas. O medo. Bom, medo, acho que medo, todos nós temos medo de alguma coisa. Ninguém é o super-herói. Pode ter um medo de um animal, ter medo de uma situação de altura, eu posso ter vários medos. Mas o medo é um dos principais obstáculos que vai lhe impedir o sucesso, a sua felicidade. E nas finanças isso tem algo assim de extrema importância. Por quê? Porque o medo de prosperar. Passamos por um período de pandemia, estamos passando na realidade esse período, oportunidades estão surgindo, situações estão acontecendo, mas será que eu estou confiante que eu posso ir para frente ou estou com medo de tomar algumas atitudes? Isso que você ilustrou, Edinho, no início da programação foi excelente. Temos gatilhos, temos crenças limitantes, temos algo que nos impedem de vencer, nos impedem de ir para frente. É aquelas atitudes que eu preciso tomar nas minhas finanças. Mas será que eu quero realmente prosperar? Será realmente que eu quero ir para frente? Porque quando eu decido fazer algo, eu tenho que enfrentar essa insegurança, eu tenho que enfrentar esse medo. E eu me sinto em condições disso. Talvez ao longo da minha vida eu possa ter ouvido a palavra de dizer assim: você nunca vai prosperar, você nunca vai ser uma pessoa de sucesso, você nunca vai ser uma pessoa rica, próspera, você nunca vai para frente, você nunca vai conseguir dar passos, porque você nasceu pobre, você nasceu numa família humilde, então você não vai ter como prosperar ao longo da sua vida. Isso acaba criando medos, acaba criando algo que vem impedir da pessoa vencer esse obstáculo, vencer esse medo e encarar essas oportunidades, e nessas oportunidades vencer isso. Vou dar um exemplo, Edinho. Nós estamos numa situação aqui adversa. Pandemia. Surge uma oportunidade de negócio, uma oportunidade, talvez de um trabalho novo, uma oportunidade de empreender, de algo. E agora? Eu encaro isso, vou lá, porque vai dar certo, vou fazer acontecer. Tudo dentro, sim, com o pé no chão. Ninguém vai fazer algo de qualquer jeito. Não, mas às vezes a pessoa ela tem que vencer. Todo mundo acredita e diz para ela, faz isso que vai dar certo, acho que vai dar certo. E a pessoa, não, mas acho que não, porque não vai dar, porque tá difícil. E o medo impede ela de enxergar as oportunidades e fazer a virada financeira. Se eu quero virar financeiramente, se eu quero mudar minhas finanças, eu tenho que vencer o medo, eu tenho que vencer esses obstáculos. O medo, o alpinista, se ele vai descer a montanha, eu tenho certeza, ele vai ter medo. Já falei com amigos que fazem escaladas, eles têm medo de descer. Porque o dia que ele não tiver medo, ele é o corajoso. Não, ele tem aquele receio, aquela preocupação, mas ele vai, ele encara e desce, ele faz a escalada. E nas finanças, no mundo dos negócios, eu preciso fazer isso, Edinho. Eu preciso vencer essas barreiras que estão dentro de mim, cada um dentro de si mesmo, que impedem ela de prosperar. Esse medo de prosperar, para dar o início aqui desse tom dessa conversa, é algo muito comum de acontecer. E muitas pessoas não vencem, não é porque não tem oportunidade, porque tem medo de prosperar, de encarar essa oportunidade e fazer desse desafio algo que venha trazer um resultado positivo ali na frente. É uma coisa que chama atenção também, que existe pessoas que nem sequer entendem que tem estes gatilhos bloqueantes, esses bloqueios emocionais dentro deles. Tem pessoas que eles têm, nos seus gatilhos emocionais, assinaturas que
fazem aceitar ocorrer o fracasso e fazem querendo permanecer com sentimentos de fracassados, né? Se você se fazer... A gente tem que ser muito sincero num diálogo com nós mesmos, e muitas vezes você fazer uma pergunta: eu me vejo numa casa maior? Eu consigo me enxergar? E a pessoa vai dizer assim: eu não consigo me enxergar. É um bloqueio. É um bloqueio. Você está autodeterminando o teu futuro. É uma autodeterminação. Você está no seu plano de fundo mental todos os dias fazendo um autodecreto para a sua vida, e que isso não acontece. E é terrível de nós vermos que muitas pessoas nem sequer percebem isso, né? As pessoas têm um desejo de uma mudança, têm um desejo de mudar, mas não sequer entendem que se auto-sabotam para estarem nessas condições onde se encontram. É um período muito, muito triste, né, Nathanael? Porque as pessoas sequer não compreendem isso dentro de si, né? Nem sequer sabem que existem esses gatilhos dentro de si. Por isso que é interessante falar com pessoas que têm como um coach financeiro que pode se aproximar de você e trabalhar nessas questões. Muito importante o tema hoje, porque está aí a chave de tudo. Porque a pessoa muitas vezes acha que é merecedor de ganhar somente aquilo. Eu mereço, minha vida é só ganhar isso, eu estou mais que bom. Então você vai ficar somente nessa faixa, né? É isso aí, Edinho. Olha, algo que eu atendo muito as pessoas aqui, e esses bloqueios que faz a pessoa ela ter aquela vida, às vezes medíocre, não porque ela quer, ela tem um potencial enorme. Todos nós temos um potencial, temos condições de mudar. E a questão, muitos ou são fazedores de dinheiro, faz dinheiro, mas não se sente merecedores. Então, mas se eu ganhar um dia 50 mil, eu não mereço isso. Deus, como é que eu vou ganhar isso? Então a pessoa se sabota, a pessoa não chega naquele alto. Já atendi clientes que às vezes 10 anos, falou com a mente bloqueada, dizendo assim, tenho projetos na cabeça para fazer, desenvolver, para crescer, e não consigo desenvolver esses projetos. Está tudo travado. Mas o que é o legal? Todos nós temos medo, todos. Mas a resposta para vencer esses medos nós temos. Então, é como se nós tivéssemos uma caixinha e tem a chave fora da caixinha. Eu tenho que abrir aquela caixinha com a chave. Eu tenho a chave para abrir a minha caixa. Mas como que eu faço para abrir? Aí entra o profissional para auxiliar nessa questão. Eu tenho que enxergar o futuro. Eu tenho que perceber isso na minha vida. E a questão do exemplo que tu trouxe ali no início, R$1 milhão. Vai ter 1 milhão, é difícil? Depende do ponto de vista. Em 10 anos 1 milhão é difícil? Se eu dividir, essa conta eu gosto muito de fazer, se eu dividisse 1 milhão por 10, dá 100 mil por ano. Se eu dividisse 100 mil por 12, dá 8.500 mais ou menos por mês. Se eu dividir por 30, dá uns... se eu dividir esses 8 mil por 30, dá uns 200 e poucos reais. Tá? Então, o que eu quero dizer? Para você chegar a 1 milhão, você precisa ter o foco de 200 e poucos, 270 reais por dia, daqui 10 anos, sem capitalizar. Agora, o que eu tenho que enfrentar? O que eu tenho que fazer para conseguir isso lá na frente? Mas eu me sinto merecedor desse 1 milhão? Eu me sinto merecedor de ter esse 1 milhão, de ter essa casa, de ter um carro diferente? Todo mundo pode ter dito para você que você nunca vai ter isso. Mas isso, como que eu vou vencer isso? Eu preciso buscar ajuda. E primeiro eu preciso entender o que eu quero com o dinheiro. Se eu não tenho essa clareza, como que eu vou enfrentar esse medo? Como que eu vou enfrentar essa diversidade? Eu preciso entender como foi no passado minha relação com o dinheiro, na infância, na juventude. E se alguém falou para você que você não pode ter isso, só você, se você não acreditar em você, que você não vai conseguir. Mas é difícil. Tem um planejamento? Você tem uma meta de quando quer conquistar isso? Tudo isso, o profissional ajuda. Isso eu atendo muito aqui, pessoas com sonhos enterrados, por causa dos seus medos, Então, até na própria Bíblia diz da parábola dos talentos, um deu 5, ele multiplicou para 10, um deu 2, multiplicou para 4, e um recebeu o talento e enterrou, ou seja, ele não multiplicou. Por quê? Medo, receio de conseguir enfrentar isso. E isso as pessoas, muitas vezes, elas não se dão conta que o que está travando ela de prosperar, esse medo, é algo que está
dentro dela. É algo que ela precisa entender como cada um funciona de um jeito. Mas ela tem que entender isso, identificar essa questão, trabalhar isso para ela projetar o seu futuro e prosperar, Edinho. Tem como fazer? Com certeza tem, mas precisa ter o querer e buscar o auxílio para que ela venha mudar, vencer esse medo da prosperidade. 9h42, eu vou passar a palavra para pelo menos dar oportunidade, né, a uma pergunta. Nosso tempo está muito rápido, a gente tem o quadro lá, candidato, para trazer. Na sequência, pelo menos que o Adamati possa também fazer alguma observação, uma análise de quanto tudo isso. É uma pergunta muito profunda que todos devem se fazer. Todos devem se fazer e desarmar esses gatilhos do medo. A gente assina muitas vezes isso nas nossas vidas. Leandro Adamati, participa um pouquinho com a gente, fique à vontade para o seu questionamento ao nosso Natanael Bogo. Eu acredito que vocês já falaram tudo. Bom dia para o Natanael, está muito clara a questão e eu vinha ouvindo atentamente a explicação do Natanael e essa questão dos medos que nós temos incorporados à nossa vida não prejudicam somente a parte financeira, mas prejudicam a nossa vida como um todo. Todos nós temos ou mais ou menos medos. Algum tipo de medo a gente carrega na vida da gente. É claro que ficou bem colocado pelo Natanael de que o principal obstáculo na questão finança muitas vezes está com a gente, está nas nossas mãos, está dentro da gente. Então é como superar isso, é como dar a volta. Excelente, magnífico o exemplo do cara que vai voar, do cara que vai daqui a pouco fazer algum exercício, algum esporte radical. Ele também alimenta medo, mas acima do medo está a força de vontade, está o otimismo dele também que acaba predominando. Então, o medo, eu vejo o medo impregnado na vida das pessoas. Volto a dizer, alguns mais, outros menos. Eu também tenho medo. Muitas vezes eu sou um pouco medroso em excesso para algumas ocasiões. Me apontem o ser humano que não tem medo de alguma coisa. Vai ser difícil encontrar, ou é medo de altura, ou é medo de perder o emprego, ou é medo, enfim, N tipos de manifestação do próprio medo. O desafio, né, Natanael, me parece que é bastante claro. Autoconhecimento, trabalhar em cima da questão para que a gente possa superar. Ter medo não é problema. A nossa virtude está na superação? Sim, Adamati. A nossa virtude é nos autoconhecer e por meio do conhecimento ali, ter essa atitude, ter essa superação. Só para ilustrar um exemplo bem prático, aqui, às vezes a pessoa ela tem medo de prosperar, tem medo de investir, tem medo de novos desafios financeiros, mas não tem medo de fazer dívida. Então, isso é uma questão. O medo, às vezes ela não tem medo nas finanças de fazer dívida, faz conta. Aí é ruim. É ruim. Mas isso tem a ver com a questão, assim, do entendimento dela, do se autoconhecer, por que ela se endivida tanto. Aí entra essa questão desses medos. Às vezes é um refúgio de um problema, de uma situação, de uma ansiedade, que ela vai lá e começa a gastar e se endividar. Mas tudo isso precisa ser conversado, precisa ser explicado, a pessoa visualizar o que ela quer com as finanças, isso é imprescindível para começar a trabalhar esse medo e ela prosperar. Todos têm condições de fazer isso. Perfeito. Natanael, para nós encerrarmos, eu lhe agradeço hoje a tua gentileza de vir antecipar esse quadro conosco. As pessoas que querem se aprofundar, querem se descobrir, querem ver essas dificuldades que possivelmente elas têm nem sequer, né, para despertar seus talentos, suas capacidades, como é que faz as pessoas te encontrar? Pode me encontrar pelo telefone 996-23-1503. O meu escritório fica aqui na Avenida Júlio de Castilhos, 1511, Sala 65, Centro Comercial Dona Adelaide, aqui em cima do Bar 13, bem conhecido aqui no centro de Caxias. Pode também pelas redes sociais, @Natanael Bogo, Instagram, Facebook, pode mandar um direct, canal no YouTube, Inteligência Aplicada. Então são vários meios que você pode me contatar e vamos conversar, fazer um bate-papo, algo bacana para a gente conversar, entender esses medos. Por quê? Não podemos ter medo de prosperar. Temos que evoluir e crescer. Muito obrigado a todos, excelente dia para vocês. Bacana, tá aí, belíssima participação sempre. Todas as quartas-feiras, Natanael Bogo está aqui junto com a gente, trazendo essas pílulas e essas informações.